Nossas saudações. Nós estamos aqui mais uma vez reunidas. Sempre é muito especial aqui estarmos com esse projeto Refletindo Joana de Ângeles, que é feito, é vinculado muito amorosamente com o nosso Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Lar Irmã Dirce. Como é bom estarmos aqui nessa oportunidade de trazer sempre reflexões, pensamentos, uma grandeza de alma muito elevada. O nosso coração está sempre aberto para que possamos juntos construir uma história de aprendizado, de enriquecimento, de aprimoramento. E hoje é muitíssimo especial, porque nós estamos abrindo os estudos extras, né, iniciando aí o novo ano, o ano de 2025, fazendo menção ao nosso Janeiro Branco. Que alegria estarmos aqui nesse movimento, falando do que nós amamos tanto, que é a saúde mental, né? Estamos aqui reunidas nessa irmandade. Eu estou Edna nessa encarnação, trabalhadora do SED, psicóloga, podendo contribuir um pouquinho com esse tema tão profundo. Com as minhas amigas aqui queridas, que também vão se apresentar antes de começarmos a falar sobre o tema. Eu sou a Regina, também estou aqui como Regina, psicóloga, também sou trabalhadora da doutrina espírita, do Morada Ismael, e sou membro da AME Osasco, Associação Médica Espírita de Osasco, que faz parte da Associação Médica Espírita do Brasil, e aqui contribuindo, né, e falando exatamente, agradecendo ao SED por esse espaço de estar falando sobre o Janeiro Branco e sobre poder aprofundar os estudos da psicologia profunda de Joana de Ângeles, né? Como a Edna falou, estamos abrindo os estudos hoje, e que bom poder falar um pouquinho mais e contribuir para todas as pessoas que estão acompanhando a importância desse cuidado. Então, eu sou muito grata de estar aqui com vocês, com essas minhas irmãs de coração, e vamos ver aí o que esse estudo nos promete. Bom, eu estou Sirlene, né, nesta encarnação, né, gosto muito desse nome. Eu sou trabalhadora do CEM, né, Centro de Estudo e Meditação em Guarulhos. Agradeço o SED, né, por essa parceria linda de poder estudar e refletir Joana de Ângeles. Também trabalho com terapias integrativa, estamos juntos nessa caminhada, né, que só nos proporciona grandes reflexões, que nos faz nos aprofundar cada vez mais nos estudos, e é uma honra estar aqui com vocês. Lindo. Gratidão, meninas, e a nossa gratidão a todos os membros, né, responsáveis pelos trabalhos do Centro Espírita Discípulos do Evangelho, que apoiam essa jornada, porque entendemos em comunhão que a partir do momento que nós refletimos, que nós estudamos, nós vamos avançando o nosso aprimoramento moral. Então, abrir os estudos, nós estudamos a série de Joana de Ângeles, a série psicológica, todas as edições, de livro a livro, já estão aqui no canal do SED, formando uma playlist para quem quiser estar aprimorando os estudos da série psicológica, discutindo e compartilhando. E esse estudo extra, nós fazemos sempre que tem essa oportunidade de profunda reflexão. E o Janeiro Branco, ele é uma oportunidade maravilhosa para todos nós refletirmos juntos. Por isso, abrimos, né, esse estudo de maneira extraordinária, vamos colocar assim. Porém, a série psicológica segue no seu ritmo normal. Inclusive, na próxima semana já será aí o 10º livro da série, né? Então, e assim vai, e nós vamos estudando, ok? Vamos lá, pessoal. O nosso Janeiro Branco, ele tem uma representação muito grande. Ele é uma campanha que iniciou recentemente, veja só, em 2014. Quando nós paramos para pensar, é muito recente a possibilidade de pensar sobre a prevenção, a prevenção, o entendimento, um olhar mais
empático no que diz respeito à saúde mental. Então, ele foi criado por Leonardo Abraão, né, em Minas Gerais. Ele, inclusive, ele é um membro responsável ali pelo Instituto Janeiro Branco, que tem essa profunda finalidade de criar campanhas, de aprimorar essa reflexão, de poder nos trazer esse olhar tão necessário em tempos atuais. Em tempos atuais, nós dizemos assim, quem de nós não precisa estar olhando como é que está a sua saúde mental? Estamos passando por várias influências planetárias, nos seus processos de transição, de regeneração, e então nós vamos entendendo que a saúde mental, e esse já é um alerta da espiritualidade, que há muito tempo vem compartilhando conosco mensagens da importância de estarmos atentos ao nosso equilíbrio emocional, não é mesmo? E nesse sentido, nós vamos entendendo que a nobre mentora Joana de Ângeles também já vem trazendo, propagando essa reflexão diante da importância de pensarmos a respeito. Inclusive, a série psicológica trazer temas da psicologia, temas relacionados à saúde mental, que é o foco de toda a série psicológica, que é composta por 16 livros, também é podermos trazer este olhar interno, este olhar para dentro de nós. Quanto que nós nos perdemos, muitas vezes, no geral, na globalização, nos avanços tecnológicos, na busca pelo prazer, pelo gozo, por reações imediatas para abastecer o nosso ser, esquecendo que o equilíbrio é o que nos leva a uma plenitude. Então, vamos abrir, de fato, abrir esse encontro com uma frase, de Joana. Ela fez uma contribuição para o pessoal da AME Brasil, que criou este livro aqui fantástico, Contribuições de Joana de Ângeles, a respeito dos transtornos mentais. Inclusive no canal da AME Brasil tem todo o curso relativo a esse livro, é fantástico. A nossa gratidão a todos esses nossos companheiros. Nos sentimos companheiros de jornada, estudando Joana. Exato. E nesse sentido, Joana faz o prefácio desse livro, onde os colaboradores, os estudiosos vão discorrendo sobre cada um dos temas diante da saúde mental, e a nossa nobre mentora nos diz o seguinte: vive-se na Terra um momento sociopsicológico dos mais graves no processo evolutivo da humanidade. O ser humano alcançou as estrelas e as micropartículas, mas ainda não conseguiu, infelizmente, encontrar a harmonia dos sentimentos e o equilíbrio necessário para a sua plenitude. Só um trechinho do que ela fala, porque esse prefácio é lindíssimo, Então, Joana está nos alertando, nós estamos alcançando as estrelas, os avanços, mas nós não estamos alcançando essa harmonia das emoções que vai nos levar a uma plenitude. Minhas irmãs, que tal? Motivo a discussão? Pois é. E eu acho que é tão interessante isso que Joana traz, Até pegando o gancho do que você está falando, Tem um livro, um texto nos Obras Póstumas de Allan Kardec, que é Regeneração da Humanidade, e ele fala desse momento, que crianças e adolescentes iriam entrar em sofrimento e vir o termo que ele colocava a respeito da saúde mental era loucura, vindo a ter o suicídio. E então é assim, você vê Allan Kardec lá em 1800, já vinha trazendo ali dentro de uma das psicografias que ele recebeu na época, já trazendo a importância trazendo a questão da evolução da humanidade e o adoecimento psíquico.
E aí a gente vai se deparando, né, Edna, com as estatísticas. A OMS vem estudando há muito tempo a respeito sobre a questão da saúde mental, e aí ela vem trazendo algumas estatísticas como o Brasil sendo o país mais ansioso do mundo, né, sendo o segundo maior em depressão nas Américas, né, a gente tem estudos a respeito do aumento nos últimos 10 anos de 40% na tentativa de suicídio aqui no Brasil, e a gente se depara com, assim, 10 anos é muito pouco tempo, e entre crianças e adolescentes, eles põem até os 24 anos lá o jovem. Então, a gente se depara com uma sociedade que está extremamente adoecida, e a gente pode ir se questionando a importância de um mês para refletir a respeito desse assunto, identificando que nós somos uma sociedade adoecida psiquicamente por causa das questões da evolução, e não que a evolução seja um problema ruim, mas como nós encaramos as dificuldades, o sofrimento, né? Como a gente encara as mudanças e qual é o impacto que isso tem na nossa saúde mental e como a gente lida com esses impactos, porque se existe, quando a gente pensa no aumento de 40% do suicídio, da tentativa do suicídio, a gente sabe que suicídio é subnotificado, porque tem casos que não chegam nessa estatística, então deve ser maior que isso. E assim, porque às vezes a pessoa, como eles vão registrando esses casos, a gente não sabe. Então, existe uma subnotificação, e o como é importante esse processo de autoconhecimento para que a gente possa lidar com as questões do cotidiano para que não gerem o sofrimento psíquico. É isso mesmo, meninas? Sim. Então, pensando assim, você vai falando e vai me vindo assim a reflexão, quantas pessoas são afetadas, né? Porque quando nós pensamos numa pessoa com adoecimento psíquico, com uma ideação, uma tentativa de suicídio, quantas pessoas estão envolvidas naquele meio social, naquela família? Sim. Quanta questão que vem à tona. Então, pensar nesse janeiro branco é de extrema importância e urgência, né? E eu até esqueci de falar na minha introdução aqui, que já inicia-se o ano pensando no janeiro branco diante da possibilidade de escrever uma página nova. Por isso o branco. Se nós pudéssemos pensar numa página em branco, um quadro em branco, do qual nós vamos transformar ali a nossa vida, que ela é uma obra de arte, diante dessa possibilidade. Quando você traz esses números, veja a urgência que se faz de estarmos atentos, lidarmos com preconceitos, porque ainda existem preconceitos muitos, de muita ordem no que diz respeito a buscar a ajuda e poder trazer aí uma nova reflexão diante da nossa sociedade. E puxando o gancho, né, que a Rê estava falando dessa questão que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Nós vemos que depois da pandemia, a OMS diz que aumentou isso 25% ainda mais, tanto a depressão como a ansiedade. Sim. E isso vai trazendo o quê? Com que as pessoas se tornem cada vez mais ansiosas, se tornem cada vez mais refém desse medo da virtualidade, estando cada vez mais presa, não se relacionando bem com o outro, né? E tudo isso vai gerando essas questões que, se não forem tratadas, possivelmente possa caminhar para a estatística do suicídio, né? Sim. E o quanto é importante a gente estar olhando para isso, acho que a Edna trouxe um ponto importante, e a Selene também, é o seguinte: quando a gente trabalha com prevenção, o custo da prevenção é muito menor do que o do cuidado depois do adoecimento. Sim. Então, se a gente já vai sentindo que algo não está legal, alguma coisa está incomodando, se a gente para olhar para isso, seja dentro de uma psicoterapia, seja dentro de
da autorreflexão que a própria doutrina pode ir trazendo através dos livros, da gente poder parar e observar a nossa vida, quais são as nossas escolhas, o que a gente pode ir mudando para trazer um pouco mais de equilíbrio para a gente, né? A gente não entra nesse estado de adoecimento que a Selene vem trazendo, que aumentou depois da pandemia, porque as pessoas se isolaram e voltar para o mundo, um mundo tão inóspito na nossa visão, né? Sim. Porque à medida que a gente está fechado ali dentro da nossa casinha, do nosso quartinho, ele é pequeno, é desafiador, mas quando a gente começa a olhar lá fora, às vezes a gente vai achando que o mundo está inóspito, né? E não encara e não supera, porque o processo do amadurecimento psíquico, o processo de individuação que a gente vem trazendo nos estudos da Joana, e esse processo do autoconhecimento que eu vou me apropriando da minha história, vai depender dessa evolução, de eu superar, de eu encarar as dificuldades. Então, se eu consigo fazer esse processo de reflexão, de ir buscando a meditação, de ir buscando, às vezes, na vivência da religiosidade, de ir buscando nas leituras salutares, na atividade física, nessa rede de apoio aí, né, nas terapias holísticas que vão trazendo o equilíbrio, o autoconhecimento, ou até dentro da própria psicoterapia, quando o problema ainda não está num grau mais exacerbado, né, a gente consegue ir lidando e transformando, evitando o adoecimento, que muitas vezes vai convocar a tomar uma medicação, a buscar um médico ali, né, que está preparado para atender a gente, que também é muito importante. Aqui a gente não está criando nenhum tabu, não, a gente não deve procurar o médico, mas à medida do adoecimento profundo, a gente vai precisar, sim, da medicação para reequilibrar a química neural e também a psicoterapia. Se a gente começa a tratar isso antes, a gente não chega nos graus extremos, né? Então, se a gente consegue trazer o equilíbrio dentro das relações, dentro da nossa família ali, entendendo que o nosso filho, acolhendo a criança, adolescente, dentro das dificuldades e fortalecendo-os para este mundo, entendendo quem somos nós, quem é aquele pequenininho que está na nossa vida, a gente não vai impor eles ao adoecimento e nem a gente entrar no adoecimento. Então, assim, são passinhos pequenos que a gente pode ir dando no dia a dia, né, Edna e Silene, para não chegar no extremo, né, como a Edna falou, é um janeiro branco, que é um mês de propostas novas para a nossa vida. Então, que passinhos pequenos a gente pode começar a dar agora para não entrar nesse sofrimento mais aprofundado? E esses passos pequenos, né, repassa por uma forma de autocuidado, de autoconhecimento. Como a nossa nobre mentora Joana, em várias obras dela, vai nos trazer, né, essa questão do sofrimento e nos falar da ansiedade, que é uma das coisas que nós estamos falando e o que mais tem sofrido o nosso povo brasileiro. Então, se nós pararmos para analisar, existe o livro dela, né, que é O Homem Integral, que ele foi escrito na década de 90, mas que hoje ele ainda está tão necessário, se faz tão necessário a gente olhar, né? Sim. Atual, isso, a gente olhar para nós como um ser inteiro, porque nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo numa era onde nem sempre eticamente estamos todos corretos, porque as pessoas se tornam egoístas, as pessoas trabalham demais, porque elas estão vivendo. Eu sou, eu quero, eu vou ter. Ou eu tenho, ou eu posso obter. E a pessoa esquece de se olhar para dentro. A pessoa esquece de perguntar assim, mas e esse egoísmo todo vai me trazer o quê? Essa questão que eu estou tentando fazer com que eu tenha um carro novo todo ano, uma casa própria todo ano, mudar alguns móveis da casa, é uma necessidade minha ou é uma necessidade que o outro está propondo? Entendeu? Porque a gente tem que tomar muito cuidado em perguntar: isso que eu sinto é meu?
ou é o outro, né? O que eu estou pensando é meu ou está sendo proposto pelo outro? Porque nós também vivemos uma era onde é tudo para agora, né? É tudo para já. E a gente passa um tempo nessa questão virtual e se esquece de olhar para dentro de nós, se esquece de olhar para a nossa alma. E a nossa alma, às vezes, está gritando, está dizendo: olha, você também precisa de um tempo para apreciar a vida, de um tempo para se autoconhecer, né? E a ansiedade, ela não é uma doença que você vai tomar um remédio e ela vai desaparecer da noite para o dia. Não. A ansiedade, ela necessita que nós façamos esse trabalho interno, que nós procuramos sim a ajuda psicoterapeuta, que nós possamos procurar uma ajuda de terapias holística, integrativa, ligado à energia. Por quê? Porque também contribui, que nós procuramos as casas espíritas, essa religiosidade, esse trabalho da reforma íntima, né? Mas que nós não nos esquecemos de fazer também a nossa parte. E Joana tem uma parte que quando Joana nos propõe, né, que ela nos convida a olhar para isso, né, a olhar para nossa alma, a olhar para aquilo que estamos sentindo, ela também sabe que há uma complexidade em torno de tudo isso, né? Por que que há uma complexidade? Porque as pessoas às vezes se sentem exploradas pelo trabalho, às vezes se sentem sozinhas e solitárias, às vezes as pessoas também não têm aquele tempo para apreciar a vida, esperar, confiar que ela possa fluir. A pessoa, às vezes, ela se sente isolada, e ela se sente, nós vivemos também muito a fase da comparação, né, Regina? Tipo, eu estou vendo a Regina, estou vendo a Edna, a Sirlene, e eu me comparo. Essa comparação não nos faz bem. E aí vai gerando vários estágios da ansiedade. E aí e Joana vem nos dizer o quê? Que nós precisamos fazer perguntas, sim. Que nós precisamos nos conhecer. Que nós precisamos verificar o que é que aquilo está ocasionando em nós, para que isso seja resolvido com ajuda terapêutica, com remédio, se for necessário, né? Seja com uma terapia energética, e com isso equilibra a nossa energia também. Então, eu acredito que tudo é um conjunto, né, meninas? Tudo é um conjunto você falou muito, muito bem, né? E é tão importante a gente poder acolher a quem está conosco, quem está assistindo, porque de fato é muito difícil esse autoconhecimento. Nós entendemos. Sim. Nós sentimos também na pele quando buscamos. Para ser corajoso, né? Muito. Então, ter coragem, Joana. Nós até estávamos estudando agora há pouco que Joana fala do querer. Isso, precisamos trabalhar esse querer também. Então, ter esse enfrentamento que não é fácil, o autodescobrimento, ele é um processo muitas vezes difícil à beça. Quantas vezes você vai para uma sessão de psicoterapia, de análise, e você ouve algumas coisas que você não gostou muito. É por isso você vai lá e você olha para o seu psicólogo e fala, não vou mais voltar aqui. Você até pensa isso. Por que eu estou vindo aqui para ouvir isso? Que absurdo, ele não está do meu lado. E aos poucos nós vamos entendendo, diante dessa relação terapêutica, o quanto às vezes não é fácil ouvir aquilo que eu não quero, porque é o meu ego fica ferido. E o convite, quando nós começamos a olhar para esse ser imortal, é poder olhar essas mazelas, é poder olhar aquilo que precisa ser melhorado, é poder olhar o que aquela depressão está querendo me dizer, o que aquela ansiedade está querendo me dizer, que dor é essa da minha alma que está se manifestando. Né? Então, nós estamos aqui para acolher cada um. Sim. E dizer que vamos começar esse processo. As casas espíritas estão aí, o SED é um lugar que está
aberto todos os dias, isso é fantástico. Eu falo mesmo onde eu estou, eu divulgo, porque imagina uma casa espírita que tem o serviço ali de acolhimento diariamente. Então, se eu estou me sentindo mal, se eu percebo que, puxa vida, eu não estou mais com a disposição que eu tinha, eu me sinto triste, eu estou amargurado, de repente eu estou percebendo algumas questões estranhas, que eu possa buscar essa ajuda. Sim. Na médica, como vocês bem colocaram, psicológica, espiritual, e me acolher. Eu não preciso ser eficaz 100% em tudo. Em alguns momentos eu posso estar mal. Eu acho que esse é a maior temática que esse Janeiro Branco vem nos trazer. Nós podemos tirar aquela capa. Eu vivo falando, tô deixando essa capa de Mulher Maravilha aqui. Sim. Né? Porque assim, nós podemos tirar essa capa e poder nos autoacolher, dizendo, agora eu estou precisando dessa ajuda, desse olhar. Exato. Edna, você estava falando, né, que eu não sei se vocês acompanham, mas eu gosto bastante da parte de cinema, e a Demi Moore ganhou o Globo de Ouro, e ela deu um relato. Muita gente acabou compartilhando o relato dela nas redes sociais. Eu achei muito importante a fala dela, porque ela fala assim, às vezes a gente fica lutando para ser suficiente, e nunca vamos ser o suficiente, porque às vezes o parâmetro dessa suficiência, dessa perfeição, é o outro que nos coloca, não é o nosso parâmetro. Isso. E aí vira uma busca incessante, né? No sentido, tem que ser, pegando aqui a questão, né? Não quero nem fugir do assunto, mas eu vejo o quanto essa exigência do outro, até a Sirlene falou da questão da autocomparação, que a gente vai se comparando com o outro e se acha menos, ou os outros vão nos colocando dentro da nossa mochila as necessidades deles, né, vão projetando sobre nós as necessidades dele, e a gente não vai se sentindo suficiente. E aí a gente tem que ser assim, tem que ter o corpo perfeito, a profissão perfeita, o salário perfeito, a vida perfeita. Mas qual é esse perfeito, né? E esse perfeito, muitas vezes, não está ouvindo o que você falou, né, Ed? Na nossa alma, o que ela está pedindo para a gente? Às vezes ela está querendo uma vida simples. Sim. Aquele momento que o adulto para e fala o que é meu e que eu estou impondo para o outro, que eu estou levando a outro sofrimento, né? E aí a gente vai querendo cada vez mais do outro, e o outro nunca vai se sentindo suficiente. E às vezes a gente precisa aí de uma pessoa de maior notoriedade, que tem mais visibilidade, falar isso, porque a gente precisa desse momento de falar, não, às vezes eu quero uma vidinha simples, uma casinha, eu quero ter um carrinho simples que me leva para qualquer lugar, ou não ter um carro, ter uma bicicleta, ou eu não quero ter a roupa da moda e tá tudo bem, mas por que eu tenho que ficar atendendo, né, o que a gente chama dentro da psicoterapia, psicologia analítica, a persona, ou né, o que que os outros, que a persona, que é essa identidade que eu vou assumindo para lidar com o mundo, mas ela não é aquilo que eu gostaria de ser, essa máscara social. O que eu tenho dentro, por trás dessa máscara, é o meu eu mais profundo. Então, quanto que às vezes a gente tem que parar tudo, né? Parar tudo e falar assim, mas peraí, o que a minha alma quer? Né? E esse desejo, o que a mídia, as redes sociais, as pessoas vão postando na internet, será que eu preciso disso ou não? Eu achei bárbaro, Silene, você falar disso, quanto que a gente precisa se questionar o tempo todo, porque aí a gente não impõe o sofrimento nem no outro, nem em si mesmo, mas é muito difícil. Porque nós precisamos tomar consciência, né, que nós estamos envolvidos pela questão, pela cultura socioeconômica, estamos encarnados em pleno século XXI, né, onde as mídias tomam conta, né, seja na TV, no celular, elas estão sempre procurando nos dizer o que é que nós precisamos, né?
E aí nós temos que estar consciente, realmente nós precisamos disso, realmente valorizamos isso, como vamos valorizar? Como eu quero passar o meu tempo? Com quem eu quero estar no meu tempo? Quero estar comigo? Ah, se eu não sair na quinta-feira à noite, no happy hour, eu posso me considerar uma pessoa sozinha? Por quê? Você pode sair na segunda ou na terça, mas se você não sai na sexta, no sábado e no domingo, você começa a se considerar um solitário, uma pessoa que não tem amigos. Isso será que é seu ou foi a sociedade que te impôs? Então é preciso a gente estar consciente de tudo isso para que a gente comece a entender o que é a nossa ansiedade, aonde ela está nos atingindo, e assim a gente começar a nos tratar. Porque se a gente não se conhece e não procura conhecer um pouquinho do que a nossa alma pede, não vai haver uma pílula que você vai tomar e a ansiedade vai fazer assim, né? Ela vai continuar ali. E nós temos vários recursos, né? Como nós temos a psicoterapia, nós temos o remédio quando é necessário, nós temos a meditação, como a Reja falou, né? Temos a yoga, e temos também as terapias energéticas, que é o reiki, que você pode usar o reiki, porque o reiki, ele ajuda a desprender esses traumas, essas dores que ficam presos no nosso corpo e na nossa mente. Ele ajuda a ampliar a nossa energia. E quando ampliamos a nossa energia, nós mantemos o nosso contato com o divino, com a espiritualidade mais fácil, né? E eu penso que é nesse trabalho que você busca de se autoconhecer, seja na terapia, seja estudando, você vai fazer o quê? Você vai se equilibrando e vai chegar uma hora que você vai ter uma consciência do que está desequilibrando e causa a sua ansiedade. Fácil, não é? Mas é uma busca, né? Saúde mental é uma prática diária, né? Você tem que começar a se tratar todos os dias e procurar descobrir esses gatilhos que vão desencadeando essa ansiedade e que no futuro pode gerar uma depressão. E é importante nós frisarmos aqui que essas terapias complementares que a Sirlene está falando, elas também são mencionadas por Joana na série psicológica. André Luiz também, em vários momentos, nos faz os alertas dos centros de força, né? Às vezes a nomenclatura muda um pouquinho e nós vamos entendendo e compreendendo. E é importante também frisarmos que hoje essas terapias, elas são aceitas, inclusive no Sistema Único de Saúde. Exatamente. Então, olha, gente, que avanço, né? O quanto que vai avançando. E hoje, quem está sendo assistido no serviço de saúde, no serviço público, também vai tendo acesso a essas terapias, né? Então, a gente tem a auriculoterapia também, né? E assim vai, tantas demandas importantes, e é avanço, é muito avanço. Então, cada um de nós também tem que desmistificar muitos conceitos, né? Eu sempre comento, desculpa se às vezes é repetitivo, mas eu me lembro quando eu decidi estudar psicologia, né? A visão que se tinha ali no final da década de 90, né? Era uma visão muito simples, era loucura, né? Era uma loucura, era pensando nesse sentido, e não tinha assim uma visão de uma prevenção à saúde mental, né? Tinha-se muito críticas, julgamentos sobre quem apresentava algum tipo de demanda de diagnóstico, né, da saúde mental, algum tipo de transtorno mental. Então, veja, é muito recente quando nós falamos isso. Eu passei por isso na minha jornada, na minha formação clínica, tão recente, 20 e pouquinhos anos, né, que a gente vê esse avanço acontecer. Nós temos os convênios médicos, o seguro-saúde, validando o tratamento psicológico. É recente, é 17 anos para cá. E, através, né, da ANS, essa segurança como uma necessidade, como uma prioridade de tratamento, e a espiritualidade está nos alertando há quanto tempo?
Exato. O livro, né, foi 1990, foi escrito, né? E aí a gente está falando disso, e Edna, é algo que às vezes as pessoas não sabem. A psicologia chegou no Brasil em 1960. Então, assim, é novíssimo aqui, né? Jung, as teorias de Freud e Jung foram no final de 1800, comecinho de 1900, a teoria trazendo aí a teoria da psicologia como a gente conhece hoje. A comportamental já era um pouco mais antiga, e a parte mais considerando aí a parte mental, psicológica, aí vem trazendo muito mais recente. Então, a gente está falando de que a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, permeando, né, a própria necessidade da nossa sociedade aí diante de tanto sofrimento. E aí, se a gente for entender até a questão da depressão, né, esse esvaziamento de sentido, né, no qual, assim, o meu eu mais profundo ali, esse conflito entre o ego que a Edna trouxe, que é a nossa consciência, que vai querendo atender aqui a sociedade, que o outro pede, ou a questão da segurança versus aquele eu mais profundo que o self, que seriam os nossos desejos. Por exemplo, quando a gente vai falar de profissão, então eu escolhi uma profissão que remunerava melhor, mas meu eu mais profundo queria fazer a psicologia, e veio aquele conflito existencial, chegando ao adoecimento, que às vezes gera um burnout, e ali você fala, não, eu preciso atender o que o meu eu mais profundo, e às vezes a depressão é esse grito da alma, olha, eu já não estou mais lidando com tanto sofrimento, e eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso me ouvir e transformar, né? O não cuidado da depressão pode levar ao suicídio, né? Então a gente precisa estar olhando para a questão da depressão, e hoje a gente entende, né? Eu já recebi, gente, dentro do meu consultório, criança com 6 anos de idade com ideação suicida. Então, a gente está falando de algo que é muito sério. Então, às vezes, os pais se deparam com a criança em sofrimento e falam, isso é besteira, isso é coisa de criança, e vai reduzindo, diminuindo aquele sofrimento. Isso vai levando a um sofrimento que eles sim podem pensar, sim, em que... Porque o suicídio nada mais gente, esse desejo eu não estou dando conta mais de lidar com a minha dor, eu quero parar com tudo. Então, não é que eu não quero mais viver, não, eu não lido mais com essa dor, e eu preciso parar com tudo. Então, às vezes, dar fim à vida seria um recurso naquele momento, não é o mais adequado, mas é um recurso. Então, aí é assustador, às vezes, você receber uma criança de 6 anos nesse estado de sofrimento psíquico. E aí, assim, o quanto é importante a gente ter esse olhar, esse cuidadoso, mas espera aí, por que esse aqui do meu lado está nesse extremo sofrimento? Não é para chamar atenção. Não chamar atenção como as pessoas entendem assim, é frescura, não. É um chamar atenção, eu estou aqui em sofrimento, olha para mim, me ouve, me escuta, faz alguma coisa para me ajudar a sair desse lugar. Então, esses momentos para esse refletir. Às vezes o jovem o adolescente está sofrendo bullying na escola, vai lá, filha, aprende a se defender. Não, às vezes ele não tem recurso para se defender, precisa de que um adulto vá fazer isso por ele, né? Então, aqui a gente não está querendo falar de que chamar a atenção de que a questão vamos olhar para nós mesmos e para o outro que está ao nosso lado, porque existe sim um sofrimento psíquico, e esse mês, para a gente refletir todos os dias, o que eu estou fazendo para me olhar e para ajudar quem está ao meu lado a lidar com esse sofrimento. É isso, né, meninas? Rê, eu acho que o maior exemplo de olhar com humanidade foi nos ofertado por Jesus. A conduta dele, homem. Jesus, homem, vivendo naquela sociedade, vivendo com aquelas pessoas. Então, o fato de chegar, de olhar e perguntar o que queres que eu te faça, sabe? Ele dá
um valor para aquele que sofre. Ele não chega impondo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo que você está precisando. Ele sabia, exatamente sabe o que cada um de nós precisa. Mas quando ele pergunta, quando ele para, quando ele te dá o direito de você responder, ele te olha empaticamente. E na nossa sociedade, talvez esteja faltando mais essa empatia. Exato. Sim. Sabe? Esse olhar, puxa vida, aquele meu amigo de trabalho, ele me tratou mal, mas normalmente ele não é assim. Ao invés de eu ficar carrancudo e devolver aquela agressão, será que está acontecendo? Sabe? Como é que nós nos sentimos quando alguém nos pergunta, tá tudo bem? Você está bem hoje? Então, esse potencial de empatia talvez seja uma condução muito consciente, muito humana, né, muito crística entre nós enquanto irmandade. Eu gostaria de trazer uma contribuição ainda sobre depressão. Sim. Tem um livro que eu adoro divulgar e indicar, que é do Isaías Claro, que se chama Depressão, Causas, Consequências e Tratamento. Ele é um expositor espírita, fez um estudo magnífico assim sobre depressão e ele traz esse tema de uma maneira muito didática nesse livro. E tem um dos capítulos em especial que ele traz uma análise com relação à mulher e a depressão. Então, por que trazer essa questão? Para que nós possamos refletir o quanto que esse avanço da sociedade, avanço tecnológico, esse progresso, que está legal, que todas as mulheres estão alcançando diariamente, ainda tem muita conquista a ser feita, né? Se nós pensarmos desde Joana de Cusa lá na era cristã até agora, tem muita mudança que ainda precisa ser feita, porém, nós, enquanto femininos, encarnados com o feminino aqui neste mundo, nesse planeta de terra, de provas, de expiações, nós temos que ficar atento com esse excesso de cobrança em torno do feminino. Tá? Então, ele traz essa reflexão muito bonita, no sentido de que as mulheres são gravemente afetadas pela depressão, porque sente-se na incumbência de dar conta de tudo, ou seja, você tem que ser inteligente, ter uma profissão, ganhar dinheiro, ser bonita, ser simpática, ser inteligente, ser mãe, né? Uma boa mãe, uma boa parceira, uma boa parceira. Exato. E ele traz essa reflexão do quanto esse excesso de cobranças, também em torno dessa modernidade que se fez tão necessária, faz com que se agrave muitos casos de depressão entre mulheres. Então, nessa força do feminino que nos permeia, nessa evolução que ainda precisa acontecer, que todas nós possamos nos dar as mãos umas às outras e também poder acolher a nossa amiga de trabalho, a nossa amiga do centro espírita, quando percebe que está ali acontecendo muitas exigências, que nós possamos ser sensatos quando vamos fazer comparações, quando vamos falar do outro, né? Então, trazer essa reflexão um pouquinho mais amorosa. Tem fases da vida da mulher que a mulher vai realmente dar uma engordadinha, é natural, é fisiológico, é hormonal. E então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, mas às vezes... Se ela estiver feliz com o corpo dela, não tem problema nenhum. Né? Às vezes é um comentário, né? Que às vezes conscientemente eu não tenho a intenção de magoar, conscientemente eu não tenho a intenção de ferir, né? Mas às vezes acaba acontecendo na nossa sociedade. Então, que não só no feminino, mas em irmandade, que nós também possamos estar felizes pela construção do outro. Exato. Positiva. Aquilo, o outro alcançou algo de bom, que bom, olha, que legal, né? Que eu possa estar feliz por você também, eliminando as comparações indigestas. Gente, quando esse livro ele traz a reflexão do feminino, é lindíssimo.
É um capítulo lindíssimo. Achei, Edna, bárbaro isso que você traz, o quanto que a gente precisa se contentar com o que o outro é e não esperar e julgar aquilo que ele é, porque ele é aquilo que ele dá conta de ser. Ele pode evoluir mais, mas isso vai depender mais do mundo interno dele do que o meu julgamento, porque às vezes o meu julgamento não vai valer de nada, só vai gerar sofrimento, né, Edna? Então, ao invés da gente ter um olhar humano para o outro e apoiador, às vezes a gente entra nesse lugar de julgamento, e às vezes até dentro da casa espírita, que acontece isso, poxa, mas você está vivendo um processo de obsessão, mas você estuda tanto, como assim? Acho que você não está acreditando tanto aí em Deus. Não, gente, não é isso. É porque, por ser humano, a gente está suscetível aos altos e baixos, às influências. Não é porque eu estudo mais ou menos, é que eu vou estar ilesa às condições da vida. Eu posso adoecer também. Eu sou uma psicóloga que eu posso adoecer. Não, você é psicóloga, você não pode adoecer. Não, eu sei os recursos, mas o adoecimento pode me pegar. Como pode pegar a Edna, como pode pegar a Sirlene, como pode pegar o Divaldo, como pode pegar o Chico, como pode pegar qualquer pessoa, porque nós somos humanos. Como a gente pode entender que Jesus, dentro da jornada dele aí, dentro desses 33 anos, que é o que as pessoas trazem, ele também teve sofrimento psíquico. Em alguns momentos, ele teve os momentos de fragilidade dele, porque nós somos humanos. Mas ele é um espírito crístico? É. Mas ele tem mais recurso? Tem, mas ele estava ali encarnado num planeta de provas e expiações há muitos anos atrás. Então, assim, a gente já evoluiu, mas mais assim. E esse conflito está permeando a gente. Então, ninguém está ileso ao sofrimento psíquico. E uma coisa que eu queria compartilhar, uma vez atendendo uma pessoa, ela falou assim, olha, Regina, eu julgava as pessoas quando elas tinham algum problema psíquico, e eu só consegui entender o que é a depressão quando eu passei por ela. Então, às vezes, porque às vezes a gente está ali olhando de fora, a gente não consegue entender o sofrimento do outro, porque a gente não está passando por ele. Sim. E é também, né, Regina, você apoiar o outro naquilo que ele deseja ser, naquilo que ele deseja fazer, mas sem impor, né, o seu Exato. apoio. É você acolher o outro, é o estar presente. Estar junto. Isso, estar junto. Como a Edna disse, é ter esse olhar mais empático, sabe? E esquecer-se de que você, ao julgar o outro, você também abre a porta para ser julgado, né? Como Jesus já dizia, né? Exatamente. E tem uma outra contribuição muito importante que nós que gostamos de estudar a doutrina espírita, né? Nós temos o livro Transtornos Mentais, da Sueli Schubert, que é um livro imperdível. Ali, ela, como trabalhadora da casa espírita, atendendo ali no atendimento fraterno, no labor, ela foi estudar, e esse livro foi criado, então ali nós vamos encontrar temas, depressão, ansiedade, angústia, pânico, em tudo ela traz um pouquinho. E ela traz uma questão extremamente importante para a nossa reflexão, algo que Manuel Filomeno de Miranda também já nos alerta. Tem algumas questões que são mais persistentes em nosso ser, para alguns de nós, porque tem a ver aí com pretéritos reencarnatórios, tá? Então, vamos imaginar, nós viemos de uma civilização onde o medo, por exemplo, era muito constante. Quando nós pensamos, né? Vamos pensar lá na era cristã, olho por olho, dente por dente, nas guerras que aconteceram. Vai saber quantas encarnações nós tivemos acometidos por esse sentimento. Vamos imaginar o medo, tá? E aí eu tô aqui no ano de 2025 encarnada e eu sinto medo. Sinto pânico e está mais difícil de tratar, está mais difícil, eu uso um medicamento, o outro, faço psicoterapia, volta e meia, aquele sentimento ele retorna e nos traz um alerta, que é um adoecimento que é do nosso espírito imortal.
Então, por isso que refletir também sobre os nossos processos reencarnatórios é muito válido. Aquilo que está mais persistente, que eu vejo que o meu ser acaba tendo um condicionamento mais constante, ele muitas vezes tem uma repercussão com a minha história. E procurar essa ajuda hoje, ela é válido pensando no ser imortal que eu sou. Então eu vou fazendo essa reconstrução hoje, olha que bonito, né? Vou me melhorando enquanto um ser imortal. Nas próximas encarnações, isso vai sendo aprimorado, revigorado, né? Elaborado, como nós dizemos em psicologia. Né? Nós vamos conseguindo integrar. Então, é importante também ter essa reflexão, já que nós estamos nesse lugar que nos permite falar, né, sobre os processos reencarnatórios das nossas vivências e tudo isso que nos permeia. Exatamente. Esse processo é aos pouquinhos mesmo. Então, às vezes a gente já conseguindo superar algo que ao olhar do outro pode não ser tão grande assim, para nós, para aquele ser que evoluiu, conseguiu superar, já é uma grande vitória. Então, por isso, vamos comemorar as pequenas vitórias, tanto nossas quanto as dos outros, porque é uma superação sempre. Né? E essa superação demonstra o quanto é desafiador ali o caminho para cada um. Né? E como você falou, né, Edna, e a gente vem estudando aí dentro das obras de Joana o quanto que muitas das questões aí fisiológicas, psicológicas podem vir de vidas pregressas aí, de desafios, e toda superação é uma superação. É verdade. Sim. Nós temos na série psicológica, né, em vários momentos, assim, a série inteira, os 16 livros, Joana vai dando todo esse enfoque à saúde mental, ao equilíbrio, a esse despertar de consciência. Cada tema desenvolvido nos volumes, ele vai nos alertando sobre um prisma diferente. Porém, ela, em alguns volumes, ela se dedica mais, né, à questão dos estudos da saúde mental. Então, por exemplo, no volume 12, que foi um volume que eu estudei com a minha amiga Regina há pouquinho tempo, né? Foi tão gostoso esse estudo. Exato. É o Triunfo Pessoal. Ali ela traz, assim, um capítulo inteiro falando sobre depressão, sobre toque, sobre esquizofrenia, né? Então, a gente tem lá no volume 7, Desperte e Seja Feliz, onde é um livro que ela vai falando, gente, vamos despertar, vamos acordar para a vida, vamos sair desse adormecimento, né? Ali ela também traz o tema da depressão, quando ela, no livro 9, Amor Imbatível Amor, ela também fala o amor como uma fonte de nos ajudar a sair desse estado, né, de tristeza. Em Busca da Verdade, a volume 15, Joana também se dedica muito às questões emocionais, assim, mais de forma didática. Uma delícia, gente. E o Homem Integral, como a nossa amiga Silene trouxe, né? É um livro imperdível. Então, pensando aí numa finalização, que eu gostaria de aproveitar e deixar aqui como uma reflexão, é que nós não adoecemos do dia para a noite. Exato. Nós não saímos desse equilíbrio assim, como um estalar de dedos. As coisas vão se transformando de maneira gradativa. E é o autoconhecimento, esse olhar interior. É poder dedicar um tempinho para se escutar, para silenciar um pouco, para poder se escutar. E aí perceber que tem algumas questões que estão indigestas, que tem algumas questões que não estão relativas com o que eu sinto, que eu já estava tão feliz naquele emprego, mas agora não estou tanto. Aquilo que meu filho falou está me aborrecendo. Enfim, que eu possa ter esse olhar, né, esse silêncio para que eu possa perceber de maneira gradativa o que me acontece. Mas o que é muito comum é eu buscar ajuda quando eu já estou ali num limite, né, muito grande. Então,
deixar como uma reflexão esse carinho pessoal que todos nós podemos ter, primeiramente conosco, de nos observar, mas também observar aqueles que nos permeiam. Poder estender uma mão, poder propor essa ajuda, poder compartilhar um estudo, por exemplo, como esse. Às vezes, aquele nosso ente querido não vai ouvir o que nós vamos falar, mas às vezes chega um estudo como esse, tem um efeito, a pessoa acaba escutando, enfim, que nós possamos fazer parte desse janeiro branco todos os dias. Que venha fevereiro, março, abril, e que a gente continue prestando atenção nessa saúde, nessa página branca que precisa ser escrita na nossa vida. Todo dia, todo mês, todo ano. Né? Que esse início seja apenas uma mudança de atitude diária, né? Para todo o ano de 2025. Exato. Nessa questão de saúde mental. Exatamente. Gente, eu vou ler um texto para finalizar nosso estudo, que é de Emmanuel, do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, e ele chama assim, olha, assim, super atual, foi escrito ali lá atrás, né, 1900 e algo, que chama Guardemos Saúde Mental. É o número 177, é o texto 177 do livro Pão Nosso. Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Paulo, Colossenses 3:2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã, iluminada de aspirações superiores, na vida daquele que abraçam no Evangelho a renovação substancial. Os trabalhadores de notáveis pensadores de hoje encontram as raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe às delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros da falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraemo-los na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-nos ao alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem ou do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. Incrível. Perfeito. Super fechou, né? Concluiu aí para nós esse encontro. Que lindo. Exatamente. Então, vamos cuidar dos nossos corações e dos nossos pensamentos, para que eles estejam em linha, né, com os nossos valores ideais internos, né, com os valores nobres aí da nossa vida. Que assim eu acho que a gente pode encontrar, talvez, esse equilíbrio que a gente tanto busca. Que assim seja. Que assim Nossa seja. Gratidão, viu, meninas? Gratidão. Gratidão sempre. Nossa gratidão a você que nos acompanha. Esperamos de coração que seja muitíssimo útil esse estudo e que possamos nos encontrar mais vezes, né? Sempre. Sempre. Até. Até mais. Até. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.